Bom dia, alunos do nono ano, espero que vocês estejam bem. Na videoaula de hoje vamos iniciar a análise e leitura do capítulo 4, que conta o início da história da política brasileira a partir da década de 30, principalmente falando da figura do Getúlio Vargas, mais especificamente do governo do Getúlio Vargas, mais especificamente nessa aula. Getúlio Vargas foi o segundo governante que mais tempo ficou no comando do Brasil, só perdeu para Dom Pedro II. Sua figura gera muita polêmica. Alguns, por exemplo, chamam Vargas de pai dos pobres. Outros se referem a ele como um ditador. No entanto, praticamente todos os historiadores consideram seu governo, que deu nome a um momento específico da história do Brasil, a Era Vargas, um momento importante na trajetória política, econômica e social do nosso país. Nas eleições presidenciais de 1929, de acordo com a chamada política do café com leite, quem deveria subir ao poder era um presidente de Minas Gerais. No entanto, políticos de São Paulo apoiaram o paulista Júlio Prestes, pondo fim ao acordo. Em resposta, políticos mineiros se uniram a políticos de outros estados, principalmente paraibanos e gaúchos insatisfeitos com a política do café com leite, e formaram a Aliança Liberal. Entre as propostas da aliança estavam incentivar a produção de outros produtos nacionais, não apenas o café, e implantar algumas medidas de proteção aos trabalhadores, como regulamentar o trabalho de menores e mulheres e o direito a férias. Assim, a aliança lançou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para presidente, tendo como vice o paraibano João Pessoa. Porém, como previsto, o candidato paulista Júlio Prestes venceu as eleições, que ocorreram em março de 1930. Em julho do mesmo ano, João Pessoa foi assassinado em razão de disputas políticas em seu estado. Esse fato, entretanto, foi usado por membros da aliança para iniciar um golpe de Estado. Alegando fraudes eleitorais, teve início um movimento armado para impedir a posse de Júlio Prestes. Diante da forte pressão, o então presidente Washington Luiz, também paulista, renunciou e militares tomaram o poder. Em 3 de novembro de 1930, Vargas assumiu o poder, dando início ao governo provisório, com o apoio de militares, incluindo participantes do tenentismo, oligarquias rurais de outros estados, trabalhadores urbanos, comerciais, entre outros grupos. Contudo, como veremos ao longo desse capítulo, esse governo assumiu outro caráter e Vargas permaneceu 15 anos no poder. Os primeiros anos de sua gestão foram marcados por um processo de centralização política. Para isso, Vargas suspendeu a Constituição de 1891 e fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Também diminuiu drasticamente a liberdade dos estados, nomeando um interventor para cada um em substituição aos governadores eleitos. Com relação à economia do país, Vargas não se preocupou apenas com o café. Incentivou, por exemplo, a criação de indústrias nacionais, processo que foi acompanhado do crescimento urbano. Os paulistas se sentiram bastante prejudicados com a subida de Vargas ao poder e com a nomeação do interventor João Alberto Lins de Barros, pernambucano alinhado às políticas varguistas. Por isso, se organizaram e buscaram garantir que seus interesses econômicos e políticos fossem respeitados. Para reivindicar a participação política no governo de Vargas, as elites paulistas se reuniram e passaram a propor o fim do governo provisório, a saída de Vargas da presidência da República, a deposição do interventor de São Paulo e uma nova constituição para o país. Esse conjunto de reivindicações se transformou numa luta armada, que recebeu o nome de Revolução Constitucionalista de 1932. Assim como a Revolução de 1930, o Movimento Paulista de 1932 também não pode ser considerado uma revolução, pois não alterou
nem pretendia alterar as estruturas políticas e econômicas do país de maneira radical. O conflito, que teve início no dia 9 de julho de 1932, durou cerca de 2 meses e meio, com a derrota dos paulistas pelas tropas do governo federal. No entanto, mostrando a força e a importância política e econômica das elites desse estado, Vargas nomeou um interventor paulista para São Paulo. As elites de outros estados também estavam insatisfeitas com a centralização do governo federal. Assim, após a Revolução Constitucionalista, Vargas tomou algumas medidas na tentativa de estabilizar a situação, entre elas a convocação de eleições para a Assembleia Constituinte de 1933. Como resultado, uma nova Constituição foi promulgada em 1934. As principais características dessa nova Constituição foram manter a organização federalista do país, garantir itens de seguridade social aos trabalhadores urbanos, como a proibição de diferença salarial para a execução de mesma tarefa, proibição de trabalho a menores de 14 anos, estabelecimento de um salário mínimo e jornada de trabalho diária de no máximo 8 horas, a instituição do voto secreto e a obrigatoriedade do ensino primário. Após a promulgação da Constituição de 1934, Vargas foi eleito indiretamente presidente da República, dando início à fase que posteriormente passou a ser chamada de governo constitucional de Vargas. Como vimos, a Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, a Grande Depressão, possibilitaram o surgimento de regimes fascistas e totalitários na Europa, na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal e na União Soviética. Esses acontecimentos causaram impactos também no Brasil, onde a quebra da Bolsa de Nova York e suas consequências desencadearam uma crise de superprodução de café e gerou desemprego entre trabalhadores, principalmente nas cidades. Ainda em 1934, esses problemas não haviam sido superados no país, o que contribuiu para a criação de organizações políticas que tentavam encontrar soluções. Desse modo, em 1932, foi fundada a Ação Integralista Brasileira, inspirada em ideias do fascismo italiano e do nazismo alemão e, portanto, de tendências totalitárias. Os integralistas eram anticomunistas e nacionalistas e defendiam um Estado forte e centralizado, o culto ao líder, a maior intervenção estatal em vários aspectos da sociedade e a diminuição gradual das liberdades individuais. Assim como ocorria com os fascistas e os nazistas, os integralistas adotaram símbolos que julgavam representativos da nacionalidade brasileira. Para se cumprimentar, por exemplo, usavam o grito de guerra Anauê, palavra de origem tupi-guarani, que significa "você é meu irmão". Adotaram ainda a cor verde para representá-los, o que os levou a ser conhecidos também como os camisa verdes ou galinhas verdes. Vargas apoiou a criação da Ação Integralista Brasileira e essa organização teve importante participação em seu governo e na política de Estado, como veremos. Durante o governo constitucional, outra organização política foi criada e se fortaleceu, fazendo contraposição aos integralistas, a Aliança Nacional Libertadora, a ANLB. Os integrantes da ANL propunham a reforma agrária, o não pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas, a garantia das liberdades individuais e um governo popular. Era dirigida pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, com o qual nunca se fundiu, e era composta de grupos de tendências esquerdistas que discordavam do governo de Vargas, como os antigos participantes do tenentismo, estudantes, operários e intelectuais comunistas e socialistas. Preocupado com o alcance da ANL,
que chegou a contar com 100.000 pessoas e representava uma, entre aspas, ameaça comunista no país, o governo tornou a organização ilegal. Contudo, a ANL manteve suas atividades, ainda que ilegalmente, e em julho de 1935 organizou com o Partido Comunista Brasileiro uma tentativa de golpe que ficou conhecido como Intentona Comunista. Eles pretendiam dar um golpe militar, com o apoio de alguns setores do exército, e implantar um governo revolucionário no Brasil. Localizadas nas cidades de Natal, do Recife e do Rio de Janeiro, as rebeliões logo foram vencidas pelas forças do governo. Luiz Carlos Prestes, um dos líderes comunistas, foi preso e condenado a uma pena de 30 anos, e sua mulher, Olga Benário, que era judia e alemã, foi deportada para a Alemanha, onde morreu em um campo de concentração. Além disso, como consequência da tentativa de golpe comunista, o governo federal tomou uma série de medidas repressoras e autoritárias. Foi decretado estado de sítio, medida que suspendia os direitos individuais dos cidadãos. Centenas de pessoas ligadas à ANL e ao Partido Comunista Brasileiro foram presas e torturadas. A perseguição contra os comunistas aumentou. A Constituição de 1934 previa eleições em janeiro de 1938. Aproveitando-se da intentona comunista e do estado de sítio, Getúlio Vargas, com o apoio de altos comandantes do exército e de integralistas, organizou mais uma vez um golpe de Estado, a fim de evitar as eleições e se manter no poder. Durante as campanhas eleitorais, que já ocorriam em 1937, foi anunciada a descoberta de um grande plano comunista para a tomada do poder, o chamado Plano Cohen. Contudo, esse plano nunca existiu. Foi falsamente elaborado por alguns integralistas em apoio a Vargas, com o propósito de acusar os comunistas. Serviu como desculpa para o governo, diante de uma nova ameaça comunista, entre aspas, ameaça, fechar o Congresso Nacional e suspender as eleições presidenciais. Em vez de eleições democráticas, Vargas anunciou pelo rádio e a todo o país o início do Estado Novo, no qual ele próprio seria o chefe de Estado. Tinha início a ditadura Vargas, que durou até 1945. Ainda em 1937, o primeiro ano do Estado Novo, a Constituição de 1932 foi substituída por outra, antidemocrática, de caráter centralizador e autoritário, com tendências fascistas, a qual garantiu um poder quase ilimitado ao presidente da República. Todos os partidos políticos foram proibidos, assim como greves e quaisquer manifestações contrárias ao governo. Muitas vezes, quando falamos em tortura no Brasil, pensamos em um período posterior, especialmente entre 1964 e 1985, quando o país viveu uma ditadura militar. No entanto, durante o Estado Novo, também houve a prática de tortura contra presos políticos e suas famílias. A liberdade de imprensa também foi extinta, a censura instaurada. Ao mesmo tempo, era feita intensa propaganda política para divulgar os ideais do governo, como o nacionalismo, o amor à pátria, visando formar a ideia de um Estado único, homogêneo, em que a ordem e o trabalho eram fundamentais para tornar o Brasil um país moderno. Assim, o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939, foi um dos órgãos mais importantes do Estado Novo. O Departamento de Imprensa e Propaganda foi criado por decreto presidencial em dezembro de 1939, com o objetivo de difundir a ideologia do Estado Novo junto às camadas populares. O Departamento de Imprensa e Propaganda possuía os setores de divulgação, radiodifusão, teatro, cinema, turismo e imprensa. Cabia-lhe coordenar, orientar e centralizar a propaganda interna e externa, fazer censura ao teatro, cinema e funções esportivas e recreativas, organizar manifestações cívicas, festas patrióticas, exposições, concertos, conferências
e dirigir o programa de radiodifusão oficial do governo. Vários estados possuíam órgãos filiados ao Departamento de Imprensa e Propaganda, os chamados DIPIs. Essa estrutura altamente centralizada permitia ao governo exercer o controle da informação, assegurando-lhe o domínio da vida cultural no país. A política econômica do Estado Novo foi marcada por intensa intervenção estatal. Sem deixar de lado o setor agrícola, ainda muito importante para a economia brasileira, a industrialização foi incentivada. Houve a criação de órgãos nacionais, como o Departamento Nacional do Café, o Departamento Nacional de Produção Mineira e o Conselho Nacional do Petróleo, e grandes investimentos na indústria de base, como nas áreas de siderurgia e hidrelétrica. Durante o Estado Novo, foram criadas e construídas a Companhia Vale do Rio Doce para a extração e exportação de ferro, a Companhia Siderúrgica Nacional para a produção de aço, a Fábrica Nacional de Motores, entre outras. Sem recursos próprios para a construção de algumas dessas empresas nacionais, Vargas se aproveitou dos interesses norte-americanos e alemães de se aproximarem do Brasil para ampliar as exportações e conseguir empréstimos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a produção industrial e agrícola brasileira foi estimulada. Os produtos agrícolas e as matérias-primas tiveram seu valor aumentado no comércio internacional. Além disso, como as indústrias europeias reduziram as exportações e os Estados Unidos se voltaram principalmente para o mercado europeu, o Brasil passou a produzir bens e produtos antes importados. Getúlio Vargas adotou ainda uma série de medidas populistas, a fim de obter apoio dos mais diversos grupos sociais. Os trabalhadores urbanos estiveram entre os principais alvos, pois o crescimento industrial aumentou o número desses trabalhadores, e o governo acreditava ser fundamental combater o possível avanço de ideias comunistas entre esses grupos. Uma das principais medidas foi a elaboração da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT. Sancionada em 1943, a CLT unificou e homogeneizou diferentes leis trabalhistas que existiam no país, garantindo direitos como salário mínimo, férias e descanso semanal remunerados, fundo de garantia por tempo de serviço, entre outros. Apesar de ter passado por modificações, a CLT rege as relações entre patrões e empregados até hoje. Porém, desde 2017, houve uma reforma trabalhista em que muitas das leis que regem essas relações entre patrões e empregados foram completamente modificadas e prejudicaram quase que exclusivamente os trabalhadores. Ainda no presente, Getúlio Vargas é lembrado como o presidente que criou o Ministério do Trabalho e deu, entre aspas, aos trabalhadores a CLT. Contudo, assim como o voto feminino, as leis trabalhistas foram conquistadas pelos trabalhadores, por meio de um longo processo marcado por protestos, greves, negociações com patrões, entre outros. Porém, ao mesmo tempo que esses direitos foram garantidos, o governo federal tomou medidas trabalhistas no sentido oposto, como o controle dos sindicatos. As lideranças sindicais até então escolhidas pelos trabalhadores passaram a ser indicadas por pessoas ligadas ao governo federal, o que os tornava ligados ao Ministério do Trabalho e não aos trabalhadores que representavam. Dessa forma, o governo diminuiu a pressão sobre os trabalhadores e cerceou o direito de se manifestarem. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, apesar da vitória dos aliados e de um momento relativamente bom para a economia brasileira, a situação política de Vargas se tornou extremamente frágil. Como um país que lutou na guerra ao lado dos defensores da democracia, tinha como líder um ditador que não havia sido eleito democraticamente. Além disso, diversos setores da sociedade civil brasileira mostravam descontentamento com a centralização do poder e o cerceamento das liberdades individuais que caracterizaram o Estado Novo. Sofrendo pressão interna e externa, Vargas buscou suavizar alguns aspectos repressores de seu regime. Suspendeu a censura feita pelo Departamento de Imprensa e Propaganda,
aos meios de comunicação, convocou uma Assembleia Constituinte e autorizou a formação de partidos políticos, de modo que o Partido Comunista do Brasil voltou à legalidade, ao mesmo tempo que foram formados novos partidos políticos, como a União Democrática Nacional, o DN, o Partido Social Democrático, PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Apesar de alguns grupos e partidos políticos apoiarem Vargas, a situação de seu governo foi ficando cada vez mais complicada, até que em outubro de 1945 as Forças Armadas, apoiadas por vários setores da sociedade, dentre eles os filiados ao UDN, cercaram o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e obrigaram Vargas a deixar a presidência. José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu o posto e garantiu que as eleições presidenciais fossem realizadas naquele mesmo ano. Bom, eu indico para vocês como vídeos complementares, principalmente a partir da questão da revolta, da Revolução de 1932 até a Era Vargas, alguns episódios da série da Netflix chamada As Guerras no Brasil. Tá? Existem episódios específicos com historiadores e outros cientistas humanos da área da história e das ciências humanas, das ciências políticas no Brasil, que mostram, são bem curtinhos os episódios, que mostram esses eventos da ascensão do Estado Novo, de um governo fascista, de um governo que concordava com os ideais totalitários próprios da década de 30. Então, se vocês quiserem, fica como sugestão para vocês assistirem, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a modernização do Brasil, da era do rádio, da relação com os Estados Unidos e da gestão do Gaspar Dutra, ok? Até mais, tchau, tchau!